Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. Bom, hoje nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos. E a primeira história em quadrinhos, com características que conhecemos hoje, ela foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada Truth, pelos americanos Richard Alcott. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ intitulava-se The Yellow Kid, a criança amarela. Ela vivia em Nova York, sempre com uma camisola amarela, e retratava com uma história com problemas sociais, com problemas de consumo, todas as questões raciais e urbanas. A personagem comunicava-se por meio de gírias, que era uma característica bem forte dessa história. Sempre uma linguagem coloquial, aquela linguagem do dia a dia. Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que algumas manifestações artísticas influenciaram, como por exemplo as pinturas do século XIV nas igrejas católicas contando a Via Sacra. Já no Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Depois houve as publicações em 1960, que afetaram o público brasileiro, de um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação, por causa da censura. Depois, nos anos 60, surgiu a Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza, que é um dos marcos dos HQs brasileiros, Mas afinal de contas, o que é história em quadrinhos? Quais são as características do gênero textual história em quadrinhos? Bom, a história em quadrinhos ela é um texto narrativo. Ela tem uma história, tem personagens, tem tempo, espaço e vai ter um final. Como qualquer história com características narrativas. Vai contar uma história. Sempre vai ter o uso da linguagem, normalmente a linguagem verbal e não verbal. Algumas apresentam só a linguagem não verbal, que é só desenho, sem palavras. Mas em geral apresentam as duas. É uma característica forte. A linguagem na história em quadrinhos utiliza vários recursos. Dentre eles, por exemplo, os balões. Os balões são utilizados para fala dos personagens e eles caracterizam as expressões. Um balão com a linha contínua indica que a pessoa está falando num tom normal. Um balão assim, como nuvem, com bolinhas ali, é um pensamento. Um balão todo grifado, como se fosse relâmpagos, é um grito, alguém falando mais forte, mais alto. E um balão pontilhado já se trata de alguém pensando, sussurrando alguma coisa. Outra característica, outro recurso utilizado são as onomatopeias, que são a imitação, palavras imitando sons. Cabrão, tic-tac, bam, bum, e assim por diante. Nós temos vários tipos de recursos utilizados. Também nas histórias em quadrinhos se faz muito uso dos sinais de pontuação para a expressão dos personagens, porque eles estão sentindo. E normalmente as histórias em quadrinhos elas vão ser publicadas em revistas, em jornais. Hoje existe muita coisa na internet, mas normalmente são gibis, revistas. Então, essas são as informações que eu queria dar para vocês. Ok? Até a próxima aula.